Alice, querida, bem-vinda, bem-vinda nessa live do Sermão Dominical. Vamos trocar ideias todos os domingos sobre questões que passam no céu, questões que estão passando aqui na Terra, e para que tenhamos uma semana mais ou menos organizada. Bem-vindo, babados da consciência. Nunca melhor escolhido um nome. Acho que eu vou até chamar essa live exatamente isso. Babados da consciência. Porque vai ser uma semana de chamada da consciência, onde é que você está colocando o seu eu, a sua pessoa, de que maneira estamos saindo ao mundo. Então, nós estamos num movimento planetário muito complexo, mas ao mesmo tempo muito belo. O universo, ele, nesse exato momento do planeta, com tudo que está acontecendo, com todos os rumores, com todas as ansiedades, com tudo que a gente sente que está realmente mudando e afetando as nossas vidas particulares, o universo, em sua generosidade, através do conhecimento que os antigos deixaram para nós, nós temos um conhecimento. Então, o conhecimento, através de mitos, através de símbolos, através de sinais, fará com que a mente ela encontre talvez uma resposta, uma saída, uma chave, e de repente tudo se vira. É a chave que vira o que está nos babados da consciência, né? Pode ser o babado, né? Eu pelo menos conheci o babado como a renda, né? De uma saia. Aquele babado tá lá embaixo, tá longe, é lindo, é precioso, mas eu não vejo. Agora pode ser o babado, como a gente tem uma outra linguagem no português de cara, que semana. Mas ter uma linguagem de mitos, números, símbolos, sinais que podem fazer que em cada um de nós viremos essa chave, porque somos os únicos donos das nossas ações, dos nossos atos, da forma como nós respondemos à vida. Todo mundo, em algum grau de consciência, está passando por um momento, positivo ou negativo, é a dualidade da vida, não importa. Grau mais, grau menos, mas tem uma realidade. E essa realidade, ela está nesse momento sendo verificada. Nós estamos no ano de 2025, que vai dar um 9. O 9, pela geometria sagrada, é uma lâmpada. Essa lâmpada, ela está iluminando temas que talvez estivessem escuros. Essa lâmpada está iluminando e está fazendo que nós recordemos que sim, nós temos um talento,
E sim, a gente tem algum tipo de conhecimento também. Cada um carrega consigo um aprendizado, um algo. E é um convite para realmente dizer: eu acho que eu sou boa nisso. Eu acho que eu fiz a lição de casa direito. Não, eu acho que ali eu pequei. Reconhecer a própria realidade, não no sentido da crítica, mas de reconhecer. Podia ter sido uma jovem mais calma, mas não fui, né? Então, assim, não fui, não era. Não era fofa. Era respondona, era. Então, você vai reconhecendo partes de você. E isso é muitíssimo importante, porque se aproxima do que é a sua realidade. Quem é você hoje? Hoje você é essa pessoa. Você aqui é real, independente da outra realidade que se levanta e que vai mostrando que algo mudou também, porque a gente de repente não vai se sentir a mesma pessoa durante os próximos dias que virão adiante. O sermão dominical é para todo domingo, tá? Todo domingo que eu possa, porque acaba me ajudando também. Eu faço isso por mim, eu faço tudo à mão, eu vou escrevendo, aí depois eu passo a limpo, e é como eu integro o conhecimento. Eu falo que eu tenho, em uma vida passada, eu tenho um escribão, né? Aqueles que ficavam copiando os textos do aramaico para o grego, sabe? Eu me sinto um pouco essa intermediária, porque eu ainda gosto de escrever muitas vezes à mão, né? E acabo integrando e o conhecimento se integra em mim, né? Coisa de aquário. Mas enfim, é isso, né? A gente tem um conhecimento disponível, tem uma geometria, uma numerologia, tem a lâmpada ela ilumina, estamos no ano 9, é um ano de finalização, 9 é o tempo é Saturno, tempo é Saturno. Então, com o tempo, nós vamos lidar com essa nova realidade, porque algo está findando, ano 9. Ainda talvez nem tenhamos a dimensão do que está indo, porque são capas que elas são como pegajosas no nosso inconsciente. Às vezes fica tão lá por debaixo que a gente nem percebe, porque todos nós viemos com padrões kármicos pesados, porque senão não estaríamos aqui, né? Não é o planeta Terra, né? Planeta de provas e expiações. Aqui a gente vem expiar, somos os exilados de Capela. Então então vamos fazer a coisa bem feita, vamos ser responsáveis pelo que vem pela frente, com a mente aberta para mudar as coisas. Amanhã, eu já estou sentindo Mercúrio para o movimento de retrogradação. Já no dia 12, é a Vênus que para o movimento de retrogradação. Ambos no signo de Peixes. 2 peixes, cada um vai para um lado. Que eu quero? Não sei. Peixes é um signo kármico.
é o último signo na mandala zodiacal, é um signo de água, é um signo de integração, nada tem forma. Em Peixes é uma criatividade, são as águas onde nós somos gestadas dentro da nossa mãe. E que as águas das mães passam para as filhas mulheres, para os filhos homens também, mas só as filhas mulheres passam adiante. É kármico. E Vênus aí, claro, ela está tendo uma oportunidade de entrar um pouco mais fundo nesse lugar, porque ela faz um encontro com Saturno. E Saturno expõe os karmas. E vai ser uma semana interessante. Mas também estamos nos preparando para uma lua cheia em Libra. É uma lua cheia que vai ser em oposição ao Sol, que está ao lado de Quiron, que é a nossa ferida, a Lua, Sol em Quiron, em quadratura com Marte, que rege o signo de Áries. E Libra é regido por Vênus, que acaba no mesmo tempo de sair de um movimento de retrogradação. O que significa tudo isso? Que como é retrogradação, retrogradou Mercúrio e Vênus. Então, Mercúrio é o agente alquímico, é o caduceu de Mercúrio, trouxe uma cura, trouxe uma solução, trouxe uma ideia, trouxe algo, trouxe uma palavra nova. Ou de uma maneira baixa, ficou triste, não sei o que eu penso, não sei o que eu sinto, não entendo o que está acontecendo. Mas tudo isso serve para fortalecer esse movimento de que a comunicação nasce aqui. Somos os únicos responsáveis pelo que nós pensamos e falamos, escrevemos e produzimos. E Vênus, ela está conectada com as finanças, porque ela rege Touro, os valores, a boa qualidade de vida, a boa alimentação, a segurança. Mas ela rege também o signo de Libra. E aí vai falar das relações, vai falar da autoestima. Claro, Vênus, ela fala isso, né? Se eu não tenho autoestima, como é que eu vou ter dinheiro, vou ter valor? Como eu vou ficar bem numa relação? Então, a Vênus aqui, nesse momento, a gente precisa pensar em focar no que é prioridade. Qual é a minha prioridade? Meu corpo, minha saúde, meu bem-estar, minha vida a longo prazo. E Mercúrio e Vênus lentamente vão caminhar de volta para o signo de Áries. Lá no grau zero, eles vão entrar em algum momento e a gente precisa se preparar para entender a força de Áries no lado positivo. Porque no negativo tem um monte de gente já prevendo um monte de desgraça. Marte é um planeta pessoal. Se eu consigo dominar o monstro que habita dentro de mim, eu já estou fazendo um trabalho ariano, porque começa comigo. É o autodomínio. Então, se eu entendo
essa questão desse autodomínio, eu vou ter confiança para que Vênus entre em Áries, ela penetre o signo de Áries com determinação. Que Mercúrio penetre o signo de Áries com determinação. E depois vai ser Netuno que vai penetrar. E depois é Saturno. E falo penetração porque Marte, ele leva uma lança. Essa lança, ela pode ser penetrada para abrir um caminho. Para que o nosso herói aqui dentro, a nossa heroína, vou lá e corto a cabeça da Medusa. Tem que cortar a Medusa. Eu não gosto dessa mitologia, porque no fundo, uma super sacanagem aconteceu com Medusa. Mas teve o trabalho de Hércules. Em algum lugar da vida, nós estaremos sendo chamadas e chamados para fazer um trabalho de Hércules. Sabe, eu não vou poder entrar muito no detalhe do detalhe, mas eu vou ter que estar preparada para acionar a minha espada pelos motivos corretos, pelas ações corretas, e não desde vou lá e matei mesmo. Não se trata disso. Se trata de ir cortando a longo prazo o que te impede de avançar, o que te impede de seguir adiante os seus próprios instintos. O que te instiga? O que me instiga nesse momento de domingo? Eu podia estar fazendo um monte de coisa, estou aqui estudando para fazer uma coisa totalmente minha, do meu jeito, com a minha cara, porque eu sinto que a gente vai ter que se preparar para uma questão coletiva. É coletiva agora, estudar Marte, estudar Áries, estudar o grau zero, ter esse propósito, saber que vem aí algo para o coletivo. Claro que vem, porque Marte vai estar nessa lua cheia. E Marte, ele entra de novo no signo de Leão. Uma semana antes, que é durante essa semana, ou uma semana depois, nós vamos sentir a brutal oposição de Marte a Plutão em Aquário. Política, poderes, gente que sobe, gente que cai, revelações. O tom militar pode aumentar, porque Netuno está em Áries. As águas podem subir, chover mais, ter raios, trovões, movimentos tectônicos, qualquer coisa. Qualquer astrólogo pode falar o que for de política, qualquer coisa. Mas aqui tem um trabalho que é pessoal, porque Mercúrio é um planeta pessoal, Vênus é um planeta pessoal e Marte é um planeta pessoal. Depende de mim. Em qual frequência eu quero estar. Então, se eu não quero estar em determinada frequência, eu tenho que ser consciente do que eu penso, do que eu sinto, do que eu falo. Mercúrio, ele está terminando entre hoje e amanhã o movimento de retrogradação no signo de Peixes.
Então, ele retrogradou de Áries, ele retrogradou no grau 9 de Áries, o grau onde teve o eclipse do dia 29 de março. Ele voltou, pisou no grau 0 de Áries, onde tudo começa, a vida começa no 0 grau de Áries. Dia 21, né, de março começa o ano novo astrológico. Então, assim, é aquele lugar onde começa a vida. Muitas coisas começam no 0 grau de Áries. E ali ele voltou, passou pelo nó do norte do karma. Então, tem questões kármicas que a gente pode estar sentindo e quem sabe até atuando, reagindo de uma maneira mais proativa e diz: ah, é? Ah, minha avó, ela benzia, eu também benzo. Olha que interessante. Ah, quer dizer que eu posso seguir esse caminho espiritual? Claro, nó do norte é o que traz a conexão para onde a gente tem que ir. É o foguetinho, é o emoji do foguetinho para cima. Vamos lá. Então, tem algo espiritual que talvez é meu mesmo? Ah, que bom. E aí ele encontrou a Saturno, né? Veio um puxão de orelha daqui, sentiu mal dali, ainda não aprendi inteligência artificial, tá bom, mas eu vou aprender, tá bom, ok, tem que melhorar, tem que estudar, tá ok, encontrar palavras novas, ok? E agora ele vai voltar para frente e ele vai voltar a encontrar com Saturno. Então a gente pode ter uma nova revelação para nós, para o nosso eu sou, para que Saturno mostre também a cada um de nós onde está já a nossa maestria, onde é que nós já podemos nos comprometer. E aí volta a se encontrar com o nó do norte, e aí a gente compreende que tem aí a vida um objetivo. Alguns de nós vamos entender que tem uma neblina que cobria o mundo de Avalon e que de repente a gente comece a acreditar um pouco mais nesse universo paralelo, nesse mundo quântico que é o mundo de peixes, porque peixes é um mundo quântico. Você pode estar falando do Santo Graal, falando de Jesus, de Lemúria, de Atlântida, e tá tudo certo. E tudo faz parte da mesma tribo. Então, muita calma nessa semana, porque Mercúrio para o movimento. Aprenda a escutar os sinais, as mensagens, as intuições, sabe? Presta atenção, vai vir. Ele vai ficar em movimento sombra, pelo menos mais aí uns 15 dias. Vai com calma. Olha os detalhes. Vai olhando para os detalhes, mas vai reconfigurando dentro de si a oportunidade de uma nova linguagem dentro de si, com novas palavras de autorização para que você seja quem você quer ser, porque ele vai voltar para Áries. O foco é Áries, o foco é o 0 grau de Áries, o foco é essa iniciação de água para o fogo. É uma iniciação, a vida é uma iniciação. Então, olhar para esse ponto e que tipo de linguagem eu estou levando comigo, que tipo de horizonte eu vou estar levando comigo, é importante, porque a Vênus vai voltar a entrar em Áries também. E aí está Netuno, e aí vai entrar Saturno. Então, que bom, estou entendendo que eu posso trazer novas linguagens, nova autoestima e uma autorização para ser eu mesma, independente da loucura que esteja acontecendo enquanto isso. Porque se enquanto isso da geopolítica, eu acho que ainda vai continuar, porque os
poderes, eles são muito fortes. É muito forte o que vem ainda com Plutão em Aquário, sabe? Não, coletivamente não é correto um genocídio nos dias de hoje. Não é correto esse genocídio. Não é correto essa imposição. De repente todo mundo se vê ameaçado por um tio que acha que pode dominar o mundo. Oi? Mas aí eu nem entro porque é um buraco negro. Então eu mesma me autodomino que aí eu não quero entrar. Não, eu não vou entrar. Não vou entrar porque, cara, eu já vi tanta coisa e eu estudo história. E muitas vezes eu volto no tempo para entender a entrada de Netuno em Áries, ou para entender Plutão em Aquário, porque você tem que voltar na história. E eu voltei na história para entender o rei Arthur, Morgana, Merlin. Eu tenho um livro sobre as lendas arturianas e tudo que eu tive que estudar do jogo da Oca. E toda a história da humanidade se baseia em guerra, em domínio, em poder. Só que Plutão em Aquário encontra-se nesse momento em outra circunstância, onde a gente tem a internet à disposição para a gente falar ao vivo. Então, haverá um outro tipo de movimento de pessoas do bem, porque você tem que falar no bem, porque já tem uma linguagem que a IA que te diz o que você tem que dizer, porque esse jeito é o correto. E aí a gente vai entrando nessa matrix, mas eu vou tentando me manter um pouco na mente sóbria. Esse é o convite. Fica sóbria. Fica sóbria. É tempo de sobriedade. Então se prepare para esse Mercúrio, para que, sabe, não tá aí falando de mente perigosa. Não, essa é uma linguagem que alimenta o medo. Muito pelo contrário. Continuar falando sobre isso, até escrever e até dar a tua opinião, nada contra, né? Mas ao nível pessoal íntimo, te desgasta mais o cortisol, porque você tem que descer a frequência para expressar esse tipo de sentimento que essa coisa te traduza dentro de si. E esse dentro de si é Marte. Marte sai da cabeça de Ateneia, dá uma dor de cabeça em Ateneia e ele sai com a lança dele. A lança, a espada, ela é a pontinha dela é para baixo. É justamente nessa posição é que nós honramos os nossos propósitos. Não é atacando, não é penetrando com raiva, mas eu tenho a força. É esse movimento que a gente tem que fazer. Eu tenho uma força. Né? Essa é a mão de Excalibur que sai do lago de Avalon. Quando o rei Arthur joga a espada dele, aí vem uma mão e pega a espada. Mas cada cavaleiro do rei Arthur teve que jurar sua espada. Marte rege Áries. Marte vai estar envolvido na lua cheia. E Marte vai fazer oposição a Plutão. Marte é o mestre de cerimônias da nossa vida durante alguns bons anos. Por isso que lidar e refletir sobre o eu sou é muito interessante, porque o eu sou é isso. A gente tem que assumir a originalidade e cada ato. Eu não
preciso dizer amém a tudo. Eu posso dizer não. E tá tudo certo. Tem uma certa independência, Áries. Eu tô trazendo tudo no positivo, não tô querendo falar muito no negativo, porque negativo já tem bastante. Então, é o sermão dominical que coloquemos esses pensamentos no positivo, porque iniciamos a semana com Mercúrio direto no signo de Áries. Já na terça-feira, a Vênus sextil em Peixes com Urano em Touro. Então, Vênus em Peixes conversa com Papai Urano. E Papai Urano diz: filha, abre a tua cabeça. Sai da zona de conforto. Não fica procrastinando. Você pode tanto romper os velhos padrões, eu confio tanto em você. Urano é o pai de Vênus, né? É uma conversa bonita. A mitologia ela é rica, né? É da castração de Urano que nasce Vênus, né? Do sêmen que cai no mar, vem uma concha do submar ali, daquele inframundo, e sai Vênus, que depois é levada ao Olimpo e aí é vestida pelos ventos, pelos 4 ventos. É muito bonito isso. Então, pensar nesse arquétipo de Vênus, filha de Urano, e Vênus sextil Urano em Touro, signo dos valores de terra, onde ela rege, no local que ela rege. Então tá, eu vou abrir a cabeça para as relações, para a autoestima, para as finanças. Tô aberta para novas conexões, tô aberta para dialogar de outra maneira, pelos motivos corretos, porque Urano rege Aquário e em Aquário está Plutão. Sempre pelos motivos corretos. Nunca tente pela tua empáfia menosprezar ninguém. Jamais. Pode até ser você mesma e a pessoa se incomodar pelo teu jeitão. Isso vai estar no prato. Mas outra coisa é pisar em cima. Ou ter uma soberbia. Plutão, ele vai, cortar. Ele corta feio, viu? Plutão, ele é o inframundo mesmo no signo de Áries. Perdão, no signo de Aquário. Ele vai trazer o pior. No dia 9/4, que é intenso, só de falar já é intenso. No dia 9/4, na quarta-feira, é a vez da Lua em Virgem, quadratura com Júpiter em Gêmeos. Júpiter, Zeus, o benevolente. Júpiter, o que é que eu posso ainda crescer que eu ainda não cresci? Como é que eu saio da rotina, Júpiter? Como é que eu deixo a crítica, a exigência, o perfeccionismo? Como que eu me libero sem assumir mais responsabilidade? Não assuma nesta semana uma responsabilidade maior do que o seu corpo físico pode aguentar. Porque a gente tá na temporada pelos próximos 18 meses de eclipses em Virgem. E no dia 14 de março, nós passamos por um eclipse em Virgem. O corpo necessita atenção, o corpo necessita de movimento pélvico, o movimento de alongamentos, de reconexão do chakra 1, sentir, sabe, aquela
aquele encaixe pélvico onde, peraí, aqui está o domínio. Postura diante da vida, né? Arruma o corpo para ter uma boa postura diante da vida, mas evita alimentar muito as expectativas. Uma coisa importante é no dia 7, e aí também acho que já vai ficar valendo até o dia, pelo menos até o dia 14, 15, a Vênus, ela faz uma conjunção com Saturno em Peixes. Então, Saturno está direto e Vênus está retrogradando de Áries para Peixes. Essa conjunção, eu vejo ela como uma conjunção de limpeza kármica. Não estranhe-se durante esses próximos 15 dias, porque a Vênus vai parar o movimento de retrogradação e vai voltar a passar por Saturno de novo direto. Mas o que eu quero dizer? Que nesse exato momento, como Saturno está no final de Peixes, é final de um signo kármico. Peixes é um signo kármico, Saturno é kármico, retrogradação de Vênus encontrando Saturno é kármico. A Vênus encontrou o nó do norte do karma, também é kármico. Então, assim, tem umas questões kármicas de limpezas. São limpezas. E nessas limpezas é dolorido, às vezes, ter que dar uma despedida por uma relação. É que chegou no limite. Dói você ter que cortar porque já não te serve isso. Mas é a realidade. Isso é Saturno. Saturno, ele é a realidade. E eu comecei essa live lá atrás falando o quanto que é duro encarar a realidade. Mas se a gente encara a realidade, entra um poder novo dentro de nós que eu reconheço que eu tenho um poder para poder viver desde a sabedoria do coração. Porque quando você vê esse limite, quando você enxerga essa realidade, é porque você se reconectou com a sabedoria do coração, com esse mestre, com essa lâmpada, com essa luz, com essa finalização de uma história. Deixa aí. Analisa. E analisa de uma forma muito prática. Não fica buscando quem é o culpado, aonde começou tudo isso. Deixa eu ir. Deixa eu ir porque eu acho que nas relações precisa ter uma tolerância até a página 2. Quanto que eu tolero numa relação? Quanto que eu tolero que a vida esteja sempre fazendo algo comigo que no final eu me sinto desconfortável? Não. Então é isso, é a cura dos velhos padrões kármicos. Cada um tem uma casa de peixes, cada um tem esse final de peixes, esse início de Áries. Olha para casa, olha para essa zona, porque Saturno, ele não é um jogador de pôquer. Saturno é um jogador de xadrez. Na hora que ele fizer assim, ele fala checkmate. Então é preciso sim ativar um pouco de estratégia, de inteligência, de percepção, estar mesmo atento e presente a essa realidade, porque Saturno é a estrutura. Peixe é o
mundo ilimitado, né? Quando eu, por exemplo, chego em Santos, olho assim para o mar, né? Eu sou totalmente netuniana. Eu tenho meu Netuno quadra com os meus 6 planetas em Aquário. Eu sou Netuno total, mas Saturno me fez aprender muito, muito. Eu sou muito grata a esse mestre. E é por isso mesmo que é deste lugar, alinhada com um propósito de alma, que o convite vai ser destruir aquilo que é ilusão. E dói. É um pouco dolorido esse processo. Ele não é um processo muito fácil, mas se a gente não faz o posicionamento pela nossa forma de ser, aí o universo faz pela gente. É um pouco o arcano dos enamorados, das escolhas, o arcano 6 no tarô. Vou ficar com o loiro ou vou ficar com o moreno? Ah, não sei. Aí vem Cupido e lança a flecha. E esse é o momento onde a gente precisa ter, sim, a ideia do que a gente quer. Muito claro. Mesmo que doa a realidade inicial. Mas pelo menos ela está sendo mostrada. Já no dia 10, na quinta-feira, nós temos um super evento que é a Lua em Libra, que tá ficando ali cheia. Ela vai fazer uma oposição pela primeira vez com Netuno no signo de Áries. Netuno, mar, o mundo de Avalon, o mundo da busca do santo grau, dos bardos, né? Das rainhas, do amor cortesão. Esse é meu Netuno, dos cavaleiros do rei Arthur. Esse Netuno, ele pode trazer ainda imagens muito borrosas, porque ele está no 0 grau do signo de Áries. Ele ainda não está com a força toda. Ele ainda não entende muito bem qual é a necessidade dele. Então não é momento ainda de levantar uma bandeira e dizer: eu lutarei no exército dos guardiões das fronteiras intergalácticas de Órion. Não é o momento ainda, porque é bom a gente aprender primeiro a dizer não. Não, eu não. Deixa eu pensar um pouco. Porque, claro, é uma lua em Libra. E a lua em Libra, com Netuno, pode não ter limites. Porque Netuno, para mim, é a grande mãe. A lua é a grande mãe. Isso pode ser virar uma necessidade emocional gigante. E não é momento de alimentar a necessidade. A lua é uma necessidade, né? Então, dá limite, fique perto de você mesma, vai no equilíbrio. O Marte em Câncer nesse dia faz um trígono com o nó do norte em Peixes. O Marte tá ali mostrando um caminho, busca a tua espiritualidade, busca a reconexão com a tua força, agradece os teus ancestrais. Lembra que Jesus disse no Sermão da Montanha que a tua palavra seja sim, sim, não, não. Não tem problema dizer não. E é importante que Libra entenda isso, porque a Lua em Libra, ela também faz um trígono com Plutão em Aquário. E aqui as energias das relações, por mais que seja um trígono, um aspecto positivo,
é mais fácil que eu tenha vontade de ficar comigo mesma. Ai, não. Aí eu necessito espaço, não, eu necessito introspecção. Escuta-se primeiro. Treina o que você vai falar em voz alta. Escreva antes de comunicar. E uma coisa importante, nas relações, nós não comunicamos, nós expressamos. Não chega comunicando numa relação, não comunique. Sabe? Porque Plutão em Aquário, se chegou comunicando, pá, 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 pá. Não. Você diz o que você pensa e eu digo o que eu penso e evitar, mas aí brutalmente, o pensamento negativo. Difícil depois de assistir uma como se diz? Uma televisão, uma notícia, né? Difícil momento planetário, mas a gente está no trabalho do autodomínio. Marte precisa ser, de alguma maneira, preparado, porque nós temos que seguir em frente. Saturno em Áries, Netuno em Áries, Vênus em Áries, Mercúrio em Áries, eclipse que fechou em Áries. Quem sou eu de verdade? Eu tomando as minhas decisões, eu com coragem, eu caminhando sem dizer a mim mesmo, aquela pessoa não me validou. Não, eu vou sem permissão, mas sabendo que eu sou responsável por todos os meus atos, por todas as minhas ações, por todas as minhas intenções. Muita atenção nessas intenções. Então nós temos uma energia que ela vai abrir a lua cheia dos dias 12 e 13, depende de qual lado do mundo a gente esteja, que é da lua cheia no signo de Áries, o Sol em Áries, a lua cheia em Libra. Mas é um Sol em Áries ao lado de Quirón, que é a nossa ferida. E é a ferida justamente da exclusão, da rejeição. Eu não pude ser eu mesma, me calaram a boca. Eu não pude ir no teatro, eu não pude. Então tem eu não, que sai e vem saindo, porque Quirón já está em Áries há muito tempo. Quem sou eu? Qual o meu propósito? Quem efetivamente eu sou? E ele está ali limpando, né? E ele está limpando e ao mesmo tempo, eu acho que é a maior beleza de Quirón, porque ele é um herói ferido. Ele é um centauro. Ele é metade humano e metade animal. E a diversão de um centauro era justamente o arco e flecha. E ele acaba sendo ferido pela lança que cortou a cabeça de Medusa. E a dor dele era insuportável. Ele não podia morrer. Ele pediu para morrer. E Zeus disse não, os meus filhos eu não mato. E ele é levado ao céu. E ele começa a passar todo o conhecimento que ele tem dentro dele. E quanto mais ele ensina, mais ele se cura. A dor não vai embora. A dor, ela é integrada. Essa é a beleza de Quirón.
É você ressignificar a sua dor. Ela não vai embora, mas é possível ressignificar. E essa lua cheia ao lado de Quiron é o momento de integrar a dor, digamos assim, daquilo que a gente talvez não seja satisfeita, ou que é uma dor mesmo de rejeição. Nem todo mundo está com o seu Quiron pessoal no signo de Áries. Cada um tem o seu Quiron pessoal, mas o Quiron de Áries, ele está recebendo a iluminação do Sol, que ele está no caminho certo, que ele está se curando, que ele está se sanando, que está vendo uma claridade ali dentro de si. E essa claridade vai ser muito bom, porque a Lua, a 23 graus do signo de Libra, em oposição, ela pode ter um aspecto, por mais que seja uma oposição, de eu vou melhorar nas minhas relações, eu não vou mais ser dependente emocional. Eu não preciso do outro para ser feliz. Eu sou mais feliz se eu tiver pessoas que me aceitem como eu sou, assim como eu aceito as pessoas como elas são. O tal do equilíbrio, balança. Limite nas relações, limite na insatisfação, limite no julgamento, limite na cobrança, porque senão você vai continuar ferida e a dor não vai embora, a dor ela aumenta. Tanto a Lua, o Sol e Quiron estarão fazendo uma quadratura a Marte no signo de Câncer. Por isso que eu disse, Marte é o protagonista da semana. Ele está em Câncer. Ele é o protagonista. Porque ele rege Áries. E ele está em Câncer. E ele está se preparando para viver essa quadratura entre o Sol e Quiron e a Lua. Que lugares infantis ainda doem? Que lugares infantis com a família ainda doem? Que lugares ainda falta o reconhecimento? Qual é o trauma? Aquela camada mais subterrânea. Plutão em Aquário, ele vai estar dando a Netuno, a Saturno, ao nó do norte, a Mercúrio, a Vênus, uma inspiração para se libertar disso. Por isso que estar presente consigo é fundamental, porque algo vai ser revelado. De repente você lembra de uma cena e ali eu fiquei presa ali naquela cozinha. Gente, eu estava presa naquela relação. Energeticamente, procurem beber muito líquido, ter tempo de brincar com vocês. E quando eu digo brincar, cada um brinca do jeito que quer, dançando com as amizades, ativando a criança interna. Porque Áries precisa dessa alegria. É o primeiro signo do zodíaco, é o mago no tarô. E a alegria, ela pode ser dançando, bailando, pintando, com os amigos, fazendo algo que você goste. Alegria por estar aqui agora, obrigada, Senhor, sabe? Dando aqui uma de Narcisa, sabe? Gratidão, gratidão, gratidão. E é isso. Então, estar perto de si é estar perto das suas respostas diante da vida e se preparando para ter a coragem de penetrar em um novo caminho,
ser um bandeirante não para roubar os tesouros da terra, mas justamente para saber como que a gente pode limpar essa linha de tempo de expoliação da Mãe Terra. Então, haverá memórias coletivas que se vão levantar de guerras. Primeira Guerra, aqui dentro da Europa, já tem a tal da mochila. A gente já tem que ter uma mochila preparada para o apagão. Comprar vela, fósforo, não sei quanto de água, papel higiênico, talvez é bom, né? É bom, papel higiênico é bom mesmo que não tenha água, porque se espera um apagão energético. Então, assim, levanta a memória da Segunda Guerra Mundial. Eu sou neta da guerra. Eu falo, gente, tá tudo levantando de novo. E enquanto isso, há outras coisas acontecendo pelo mundo, né? O dinheiro tá mudando de mãos. O comércio por mares, não, eu agora quero passar pela Groenlândia, o mar da Groenlândia é meu. Né? É isso, é meu, é tudo para mim, só para mim, quero para mais ninguém. Vou danar com todo mundo que se exploda. E de repente lá dentro pode acontecer alguma coisa, né? Então assim, dentro dos países pode craquelar alguma coisa também. Aqui dentro da Europa pode craquelar. Então, temas lá de fora estão afetando a nossa vida. Mas a questão é, a nível pessoal, o que é que eu estou me autorizando a fazer com coragem? Entendendo que é fim de ciclo nas relações. Se não tem limite, se não tem respeito, não. Eu sou tolerante, legal, bacana, mas tem que ter um respeito. E o respeito é muito tênue. Cada um entende respeito de uma maneira. Mas esse respeito consigo, ele é fundamental. Porque ali é onde a gente vai encontrar Mercúrio, a Vênus e o Marte em total alinhamento com os nossos chakras, com o nosso eu sou, com os nossos propósitos. Então, uma semana muitíssimo importante que vem pela frente para a gente ativar essa coragem, essa força, que é justamente de Marte. Eu tenho a força. Então, que esse arquetipo da mão, né, daquela mão que sai do lago para quem assistiu As Brumas de Avalon ou leu os livros, pode entender. Né? Tem uma mão que sai e essa mão que pega na espada e guarda a espada e ela espera um novo cavaleiro. É a esperança que o rei Arthur renasça e que traga os 12 cavaleiros de volta. Então, através desses símbolos, desses arquétipos, que possamos ter o nosso Mercúrio de volta ao movimento direto, inspirando-nos a ter essa coragem, a encontrar a magia onde de repente a gente nem podia imaginar que tinha uma magia, se preparar para essa lua cheia, que também pode ter muita magia com esse Marte voltando de Câncer, algo pode ser revelado, que magia, não podia imaginar isso. E a Vênus em conjunção retrógrada a Câncer, em Peixes. Vênus e Saturno em Peixes. É hora de fechar ciclo kármico.
gratidão, namastê, mas decido seguir adiante por amor a mim mesma. Isso não é ego, isso se chama autoestima. E a autoestima, ela está acompanhada da empatia. Então, qual a minha opinião sobre o apagão? Não tenho uma opinião muito bem formada não, Suzana. Eu tô aqui pensando em economizar um dinheirinho e eu sou muito pragmática. Eu dai a César o que é de César e tá tudo certo. Eu penso sim. Eu já tenho vela, sempre tive. Desde 2020 eu tenho um monte de vela em casa. Mas assim, eu penso comprar vela, deixar água em casa. Para um país como Noruega, Suíça, França emitirem esse alerta e outros mais, onde a fumaça, fogo, e comprar nada que seja perecível, deixar ali. A gente não sabe o que pode acontecer. Pode vir um apagão? Pode. Pode ser uma projeção muito louca tudo isso, né? Eu assisti uma série da Netflix com Robert De Niro. Agora eu não lembro o nome da série. Acho que é O Primeiro Dia, né? Acho que é O Primeiro Dia. Dia zero. Então tem um vírus informático que ele consegue entrar em todos os computadores dos Estados Unidos. Então cai avião, tem um monte de confusão, para metrô, para tudo, parou. E tem que organizar tudo isso, bombeiros, pessoas, alimentação. Então tem uns dias que não tem nada. Claro, quando uma série como esta, ela é apresentada e em seguida já tem esse sussurro, pode já estar programado pelo destino. Agora, onde será? Eu não sei. É em todo o planeta? É só na França? Plutão em Aquário, Revolução Francesa. É nos Estados Unidos? Pode ser. Teve lá os eclipses de Plutão no final de Capricórnio lá. Então, Plutão teve ali uns movimentos ali. Agora a gente está com Netuno em Áries, na guerra aí que vai separar o norte do sul, branco, negro. Não sei, pode ser em qualquer lugar do mundo. Eu não fico entrando muito no quem é o culpado, simplesmente de uma forma pragmática digo, e por que não? Vou comprar vela, água, não vou deixar. Eu não penso muito porque eu sou daquelas que acreditam que 144 mil pessoas que vibram da mesma maneira consegue um salto quântico. Eu acredito no salto quântico. Eu já tive muitos pequenos milagres na minha vida, né? Mas eu acredito nisso. Então eu procuro ficar numa frequência superior, sim, vai ter o apagão, vai acabar o mundo, tá, mas eu faço a eleição de ficar numa oitava superior e não ficar pensando nisso. Tem que fazer? Tem. Pode acontecer? Pode. Vai ter outro bicho aí chegando? Pode ser. Pode ter um vírus? Pode. Pode chegar uma cura pode chegar tanta coisa. São infinitas possibilidades. E esse é o perigo desse Netuno entrando em Áries. Porque
de primeira, ele vai trazer tudo isso. Ele vai levantar a parte bélica de Áries. Ele vai levantar os muros. E aí é perigoso. Perigoso porque ele vai levantando. Agora, o que ele vai levantar para cada um, por isso que eu penso que precisamos voltar a um nível pessoal e voltar a ter coragem em si mesmo. É fácil sair para fora e é fácil entrar na Matrix e é fácil ficar falando de tudo isso, mas cuidado para não ser infectada por esse vírus também, que é um vírus de estar para fora, falando de tudo que está acontecendo fora e não fazer o trabalho do nó do norte em peixes, que é voltar-se para uma espiritualidade que é a que realmente sustenta a nossa alma. Agora mesmo é o chamado da fé para eu poder encarar quem sou eu em Áries. Então tem que confiar. Então façamos a diferença. Fiquemos numa frequência durante toda essa semana, vamos experimentar. Não vou falar sobre isso, tenho minha opinião, eu tenho minha opinião, poderia estar aqui falando, mas não acho que colabore. Não acho que faça um trabalho de melhorar o coletivo. Acho que já tem muita gente falando sobre tudo isso. Já tem um monte de vídeos já prognosticando tudo o que é de negativo. Isso daí eu já sei. Agora, o que é que eu não sei? Que eu posso cuidar da minha frequência pessoal. Que eu sou responsável pelas minhas escolhas pessoais. Que eu sou responsável pelo aquilo que eu penso, que eu sinto e que eu emano. E isso é um escudo de proteção. E é preciso levantar esse escudo de proteção, porque isso nos faz ficar invisíveis em épocas de guerra. Existe um trabalho do curso em Milagres que foi feito durante a guerra da Bósnia e da Sérvia, que não faz muito tempo. Eu assisti na televisão, indignada que ninguém se meteu. E foi uma matança, uau! Tá lá, outro dia. Mas o curso em Milagres mandou algumas pessoas depois da guerra para a Bósnia para poder falar a palavra de fé, de esperança, de amor. E foi muito complicado para o grupo, porque era uma pós-guerra. E eles acabaram criando um grupo que foram viver mais afastados da cidade, como se fosse um sítio, né? Como uma fazenda. E eles praticavam o silêncio, a conexão com a Mãe Terra, para acalmar o coração, porque quando os soldados passavam por ali, eles conseguiam não serem escutados ou vistos. Então, eles têm relatos dos soldados passando do lado da casa deles, eles em total silêncio, em conexão com a Mãe Terra, e os soldados não conseguiram, por 2, 3 vezes, ver eles ali naquele local. Isso eu acredito, porque ressoa com o meu coração. Eu acho que esse é o momento de você procurar acalmar o seu coração, silenciar ele, ficar perto de você para continuar, seguir adiante, porque isso é só o primeiro passo. Tudo isso é só o início de algo que a gente ainda nem sabe onde que vai dar. Mas o posicionamento inicial com o que entremos nessa nova era faz toda a diferença. Né? Eu acho que é isso, né? Cada um fazendo a sua parte, cada um vibrando num estado
de consciência plena e presente, com responsabilidade. Então eu tenho essa observação. Não, Helena, você tá caindo. Claro que eu fico brava com algumas coisas, sai o meu mau humor, não sou fofa, né? Não é que eu seja assim, ó, mas eu tenho trabalhado isso em mim. É um trabalho interno. Não quero entrar aí. Não, aí eu não entro. Não vou. Às vezes me escrevem também sobre a política e tudo isso, falo, não vou entrar. Eu tenho a minha opinião. Não estou de acordo com nada. Acredito que poderia ser esse com aquele, aí aquele poderia fazer isso com aquele, mas é minha opinião. E dentro desse mundo, com Urano chegando em Gêmeos, vai começar a Guerra Fria. A gente ainda tem liberdade de expressão, oremos. Veremos o que passa se o TikTok for comprado pelos Estados Unidos. Ainda tem muita coisa para acontecer, o X já foi vendido, aí será que Facebook, Meta, não sei o quê, aí o dono do Amazon, tem muita coisa acontecendo. E nós, meros mortais, cuidemos de nós mesmos e da nossa coragem de seguir adiante com valentia, com iniciativa, com força, com fé, com esperança. Fiquemos no positivo. É um pouco utópico tudo isso? Talvez seja essa grande rebelião, né? Realmente a rebelião dos anjos aqui na Terra. Enfim, é um domingo inspirado, são muitos trânsitos, são muitas emoções. Se você não viu o vídeo desde o início, a live desde o início, assista agora tudo, vou deixar aqui para nós. E é isso, fica uma informação que pode nos fortalecer para toda semana, que pode nos levar para um mundo superior de consciência, e é sobre tudo isso que importa, né? Que possamos continuar subindo a nossa frequência. Desejo a todas uma excelente semana, abençoada por Deus, bonita por natureza e muito venusina. A gente sabe o que a gente quer. Dizer não, a gente pode. E eu não necessito da sua permissão para seguir adiante. Isso é o que a gente tem que colocar em prática. Mais do que ficar para fora com tudo que está passando. Olhar para perto, bem para perto. Fazer esse Marte para perto. Tá bom? Beijos grandes, fiquem com Deus. Uma excelente semana. Gratidão infinita a todas que ficaram e sigamos em frente. Tchau, babados da consciência. Olha aí, é o nome da live.